Bom dia a todos, eu sou o Dr. Paulo Roberto Zeles, sou um dos membros aqui da disciplina de Medicina Esportiva do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. O serviço nosso é coordenado pelo professor Dr. Alberto Pocchini, pelos professores também que fazem parte da nossa disciplina e sempre nos ajudam aí na organização das reuniões e a coordenar nossas atividades, professor Beno Enisman, professor Carlos Andreoli, professor Paulo Belangeiro, e hoje nós temos a honra de receber aqui um ex-aluno nosso que faz parte aqui do ambulatório de ombro, está realizando o doutorado dele aqui também pela Unifesp, o Dr. Paulo Lara, especialista ortopedista, especialista em ombro. Lara, bem-vindo, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, um breve resumo do seu currículo e fique à vontade para começar a sua apresentação. Bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Paulo. Agradeço muito o convite. Então, como você falou, eu fiz ortopedia, né, na Escola Paulista, depois fiz especialização em traumatologia do esporte, depois em ombro e cotovelo, né, e desde então tive a oportunidade de continuar aqui no grupo e participo das atividades, e hoje, então, o convite foi para a gente falar um pouquinho sobre o ombro do arremessador, né? Então, primeiramente quero agradecer todos os membros do nosso grupo que me ajudaram a fazer a apresentação, cada um com uma parte, né? E também estou à disposição, se no meio da aula tiver alguma dúvida também, só ir parando e perguntando, tá bom? Deixa eu só... Mudou para vocês, né, Paulo? Muito bem, estamos vendo bem aqui, Xará. Perfeito. Então, aqui é o nosso grupo, né, de ombro e cotovelo, né, com alguns dos participantes fazendo parte aqui da reunião. Então, vamos começando aqui com o ombro do arremessador, tá? Primeiro slide aqui eu vou deixar, o professor Beno, ano passado, foi convidado para fazer um artigo de atualização, né, na Revista Brasileira de Ortopedia, e a gente teve a oportunidade de fazer junto esse artigo de revisão. Então, claro que numa apresentação assim a gente às vezes não consegue colocar todos os aspectos, né? Então, esse artigo, às vezes, se alguém ficar com alguma dúvida ou quiser aprofundar um pouco mais em relação a esse assunto, tem esse trabalho que foi publicado recentemente. Tá? Então, a definição, né, são lesões traumáticas ou por sobrecarga, né, que acometem o ombro de atletas. Essa aula a gente vai falar muito mais de lesões de sobrecarga, né, que acabam sendo mais tratadas, né, pelo traumatologia, médico do esporte, né, porque as fraturas, basicamente, que os atletas podem ter, geralmente nem chegam, né, a gente é mais tratado pelo traumatologista, né, mas isso que é importante, as lesões por sobrecarga, todos nós que tratamos de atleta terem as noções básicas das patologias que podem ocorrer. Tá? Então, uma epidemiologia, para vocês terem uma ideia, né, o ombro é uma sede frequente de lesões, a incidência de 8 a 13%, e nos esportes de arremesso, né, em torno de 75% das lesões ocorrem, né, nos membros superiores, e a articulação do ombro é a mais afetada, né? Então, para vocês terem uma ideia, em arremessadores no atletismo, 50% são de lesões no membro superior, nadadores 2/3, né? Jogadores de beisebol mais da metade, os tenistas mais ou menos metade das lesões, né, acometem o ombro. Voleibol, que é um esporte bastante praticado no nosso país, até muito mais, né, do que beisebol, 44% das lesões, e golfistas, que é um pouco menos comum aqui no nosso país, 7%. Tá? Falando basicamente, né, o arremesso no beisebol acaba sendo o mais estudado, e os dados que a gente obtém desses trabalhos, muitas vezes a gente extrapola para outros esportes de arremesso que no Brasil
são mais comuns, né? Vôlei, handball são muito mais comuns, né, para a gente do que o beisebol, né? Mas o arremesso em si, ele é basicamente estudado no beisebol, né? Ele é basicamente dividido em 6 fases, né? Que ocorrem muito rapidamente, né? Menos de 2 segundos, mas basicamente, né, a primeira figura, preparação, a passada, a elevação do braço, momento que o atleta faz a aceleração, desaceleração e a execução final do arremesso, né? As 3 primeiras fases, elas duram 1,5 segundos, e a quarta fase, que é a aceleração, ela é muito rápida, mas é o momento que tem as maiores velocidades angulares e a maior mudança na rotação, né? E a desaceleração e execução também são bem rápidas, né? E a quarta fase, apesar de durar muito pouco, é geralmente onde ocorrem as principais lesões, né? Nos atletas de arremesso, né? Aqui, então, como eu disse, né, basicamente a gente toma o beisebol como base, mas assim, vários outros esportes que nós vamos atender os pacientes com dor no ombro, né, também fazem, né, arremessos, né, muito parecidos com o beisebol, né, então no tênis também, na hora do saque, né, também há uma rotação lateral excessiva do membro superior para que o saque seja com uma velocidade mais alta, e também muitos pacientes tenistas podem ter as patologias que nós vamos discutir à frente, né? E na natação também, esses são só 3 exemplos, né? Tem muitos outros esportes, né? Mas o ombro do nadador também possui uma série de características que colocam eles em risco de terem lesões, tá? Então aqui eu vou, né, só explicando, né, rapidamente. Então aqui é um arremesso, né, em slow motion aqui que a gente consegue ver, né? E uma das principais coisas para a gente ir discutindo é que 50%, né, da força gerada, né, por um atleta que arremessa vem dos membros inferiores, né? Então às vezes a gente fica focado, né, no ombro do arremessador, mas a gente tem que lembrar que esse atleta ele tem que estar com a parte, né, dos membros inferiores, tronco e abdômen, também funcionando, né, perfeitamente, né, porque se alguma parte dessa cadeia não esteja funcionando adequadamente, há um risco de ter uma sobrecarga, né, nos membros superiores e terem um aumento das lesões, né. Aqui o que a gente consegue ver, né, nos arremessos que ele está fazendo aqui, né, que nós conseguimos ver, uma das principais coisas, como há essa rotação lateral, né, para que ele consiga arremessar a bola com uma maior velocidade, e essa rotação lateral, né, que o atleta vai, ao passar dos anos, ganhando cada vez uma amplitude maior para conseguir fazer, né, os arremessos mais fortes, é o que vai culminar com lesões que esses atletas podem ter, né? Então, aqui, rapidamente, né, em seguida eu vou colocar um caso cedido pelo professor Beno, que é um caso que exemplifica bem, porque a atleta tem uma série de lesões, né, uma série de alterações do arremesso, mas basicamente, né, o paciente ele tem essa hiperangulação, né, ou seja, essa rotação lateral excessiva, né, para conseguir cada vez arremessar mais forte, né? E com isso, geralmente, o que acontece? Esses atletas eles têm associados fraqueza muscular, a discinesia escapular, que é muito comum de ocorrer, né, nos atletas arremessadores, e aí ele vai tendo um problema nessa cadeia cinética, né, que é desde a ponta do pé até a hora que ele solta a bola, que todo o corpo, né, do atleta tem que estar em perfeita harmonia para que ele consiga arremessar com uma velocidade alta, sem ter risco de lesões, né? E basicamente essa hiperangulação que os atletas vão desenvolvendo, né,
o aumento da rotação lateral, ele vai tendo uma contratura da cápsula posterior, né? É um pouco controverso qual que seria o mecanismo, né, início da cascata, se é uma contratura da cápsula posterior ou uma atenuação da cápsula anterior, mas o mais aceito hoje em dia é uma contratura da cápsula posterior, e isso vai levando a uma série de coisas, né, alterações no ombro, né, como se fosse uma instabilidade, né, uma subluxação cada vez que o atleta vai arremessando, e com isso ele vai tendo uma mudança do centro de rotação, né, para mais póstero superior do que uma pessoa que não é arremessadora. E com isso, além de aumentar o risco de haver lesões SLAP, porque à frente eu vou colocar um slide explicando o mecanismo de peelback, né? Mas o bíceps ele fica numa posição mais vulnerável, né, com essa mudança de rotação para que haja alguma lesão, além do paciente poder ter um impacto, né, do manguito no lábio glenoidal também, que é esse impingement que ele coloca. Então, muitos atletas, né, na cascata vão começar a desenvolver lesões do manguito, lesões parciais articulares, né? E, em última instância, se o paciente não inicia um tratamento, ele pode chegar até uma lesão total do manguito e necessitar tratamento cirúrgico, tá? Então, aqui, nesse slide, a gente consegue ver, né, aqui numa artroscopia, fazendo o movimento, simulando, né, rotação lateral e abdução, vocês veem o quanto que mexia, né, o bíceps, o quanto ele é exigido, né? E nessas duas figuras aqui de desenho, a gente vê acima o bíceps normal e abaixo a posição em que ele fica na hora do arremesso, né, da armação para o atleta arremessar, como há uma torção, né, e há um aumento do risco de haver lesões. E aqui na esquerda, mais acima, para vocês verem como há essa mudança do centro de rotação para mais posterior e superior. Então, aqui, para exemplificar um pouquinho, um caso do professor Beno, que ele cedeu aqui para a nossa apresentação, é uma jogadora profissional de vôlei, com 1,87 m, 72 quilos, com uma dor recorrente no ombro direito, associada à diminuição do rendimento esportivo, né? Ela tinha feito uma artroscopia no ombro há 2 anos, ficou bem, né, por 1 ano e voltou a ter o quadro, né, que dificultava muito para que ela desempenhasse a função dela, né? Então aqui a gente, né, só para exemplificar, né, uma série de títulos, tudo que ela já tinha, né, uma atleta de altíssimo rendimento, tá? Então vou passar aqui. Então aqui no exame físico a gente pode ver, né, uma elevação preservada, rotação lateral também feito, tá? Uma rotação medial também bem semelhante, né? A gente às vezes vê em atletas arremessadores que, principalmente do beisebol, que eles podem ter um déficit, né, né, que é o GIRD, que a gente vai discutir um pouco também, que é uma coisa mais fisiológica até uns 10 graus e depois vai ficando maior do que isso, já pode levar a uma propensão maior de lesões. E aqui, no exame físico, a gente está fazendo manobras, né, para avaliar tanto o manguito, né, que é esse que ela tem, que ela reclama de dor, né, que é o teste de Jobe, e anteriormente, né, o Dr. Bruno estava fazendo o teste de O'Brien, que é para avaliar a lesão de SLAP, né, que ele consiste de 2 tempos, e ela sentiu dor mais no primeiro tempo, né? Lembrando que todas essas manobras têm uma sensibilidade alta, mas uma especificidade baixa, né? Então, nas radiografias, né, que basicamente é o primeiro exame que nós sempre pedimos, né? Nenhuma alteração mais muito relevante, né? E aqui, nas ressonâncias, né, nos cortes de ressonância, nós colocamos alguns aqui, né? A gente pode observar, né, nesse corte ponderado em T2, né, um hipersinal ali
na região do footprint, né, do supraespinal, né, então mostrando que essa paciente, né, já chegou mais ao final da cascata patológica, né, do ombro do arremessador, né, em que a gente já pode ver, né, uma patologia, uma lesão do manguito, né. Aqui nós também podemos ver alguma alteração no lábio glenoidal, né. E aqui nesse corte axial é sempre importante para a gente avaliar, né, o subescapular e também o bíceps da paciente, né. Então aqui, né, como o professor Beno sempre gosta de realizar antes da cirurgia, um exame sob anestesia, né, em que a gente pode ver, né, como há esse aumento né, como se fosse uma hiperfrouxidão, né, anterior dessa paciente, né. Então, Fala, Paulinho. pode falar. Talvez a gente possa abrir um pouquinho para algum tipo de discussão, caso alguém queira comentar antes de mostrar aí a parte final do caso, né? Tanto a Perfeito. respeito da própria cascata, porque às vezes tem gente que está conhecendo o assunto um pouco mais agora e às vezes quer discutir um pouco das bases do arremesso, quer discutir um pouco como que é a fisiopatologia, né? E acho que podemos deixar aí aberto um pouquinho, se quiser voltar talvez até um pouquinho na anamnese, alguma coisa assim, para as pessoas poderem ler enquanto isso, ver se alguém quer fazer algum tipo de discussão. Acho que eu vou deixar dos passos do Isso. arremesso aqui. Perfeito. Pode ser. Uma coisa que acho muito interessante em relação ao arremesso, e a gente consegue ver naquele atleta de beisebol, né, que inclusive, ele é um paciente nosso, que faz faculdade de medicina também. E a gente vê a evolução do pitcher, né, como um protótipo do arremessador. O pitcher, quando ele é criança, juvenil, até ele se tornar um adulto, ele evolui muito no movimento do arremesso. O movimento dele ganha amplitude, ganha rotação, ganha força. E ao mesmo tempo, o movimento adulto é um movimento que protege um pouquinho mais ali ele de ter lesão, né? É tão interessante que o húmero suporta uma força rotacional tão alta num pitcher de elite que se esse húmero fosse posto a essa mesma carga numa pessoa normal como a gente, o húmero faria uma fratura por torção, né? Então, mostrando aí a adaptação do ser humano ao processo do arremesso. E queria aproveitar aqui que eu estou com o falótico aqui, não sei se está dando para vê-lo aqui. Sim, estamos vendo bem. O falótico, não sei se vocês sabem, mas ele foi o nosso fera do vôlei aqui da escola. Acho que eu sou suspeito, mas para mim aí realmente é um dos maiores atletas que a gente teve aqui na universidade. E teve uma carreira muito bonita no vôlei. Então, assim, até aproveitar ele aqui e perguntar para ele se ele entende essa evolução do arremesso também no vôlei, ela existe também, né? Essa parte técnica que a gente vê claramente na evolução do arremessador do pitcher e se isso também acontece no vôlei. Olá, bom dia a todos. Então, realmente no vôlei acontece, acho que não é tão comum igual no beisebol começar em idades tão baixas, né? Eu, por exemplo, comecei a jogar aos 10 anos, que é o que eu vejo a maioria das crianças, começa em torno aí de 10, 11 anos de idade. No beisebol, às vezes, as crianças com 5, 6 anos já estão iniciando a prática, né? Mas, realmente, o ganho de rotação lateral, ele é necessário, ele é fundamental para que consiga desenvolver o arremesso, né? E o preço que se paga por isso é depois a lesão compensatória, né? Perdendo rotação medial e todas as lesões que advêm disso, né? Eu tenho 16 anos de vôlei, então eu tenho uma lesão SLAP que na época acabei não operando, porque eu estava no 6º ano, quando ela ficou mais sintomática, e por não querer perder minha última intermédia, e também depois sabia que ia, né, sofrer um pouco imobilizado para fazer as provas de residência, eu acabei não operando. E hoje, obviamente, minha demanda é menor, eu vou convivendo com essa lesão. Mas muitos atletas aí com quem eu tive contato, né, tive uma atividade aí
próxima à atividade profissional, na minha adolescência, muitos deles já tinham essa lesão. Então, é algo bem prevalente aí no vôlei. Lara, eu queria complementar aqui, não sei se você pode continuar, Belangeiro. Não, eu só falei, poxa, que às vezes é importante a gente ter a discussão da experiência do nosso meio, né? Porque, embora a gente tenha, sim, beisebol, quem acha que não tem, a gente tem beisebol no Brasil, obviamente, mas a gente acaba tendo outros esportes também, e a nossa experiência acaba sendo um misto, né? De alguns atletas do beisebol e alguns atletas diferentes, que foi o que o Paulinho mostrou. O tênis também é uma experiência que a gente acaba tendo bastante, o atleta de vôlei, mas é isso que eu ia falar, pode ficar à vontade, Paulo. A Karina Ratano, que joga softball, né, é da seleção brasileira de softball, ela está aqui com a gente. Eu queria perguntar, Karina, o que você vê de diferente? Basicamente, parte do princípio que nem todo mundo sabe a diferença de beisebol e softball, mas o que você vê de diferente no arremesso e o que você pensaria nas lesões, né? Vai ser um slap ao inverso? Como é que vai ser isso? Muda alguma coisa? Não muda? O que tem de diferente no arremesso do softball para o beisebol? E como que vocês, todos aqui, né, que estão conversando, imaginariam a diferença para a lesão? Karina, nos ouve? Bom dia, Paulo. Estou ouvindo, estou com voz de fim de Covid ainda, mas estou bem aqui. Paulo Henrique, né, parabéns pela aula, tá bem interessante. O softball, ele é o beisebol feminino, uma versão, né, digamos assim, profissional. E o arremesso, ele é de cima para baixo, né, rodando a cabeça. Rodando o braço. Mas é só a arremessadora que joga desse jeito. Todas as outras jogadoras, eles arremessam como essa foto, né? A mesma coisa, aceleração, desaceleração. Então, as lesões, elas são comuns como as de beisebol. Os meninos e as meninas, eles têm começado cada vez mais cedo. Hoje, com 5, 6 anos, eles vão para o beisebol, o que aumenta a lesão, tanto no soft e no beisebol, né? Então é muito parecido a prevalência de lesões nas meninas também. E eu queria perguntar para o Belangeiro em relação à natação e ao tênis, se a gente pode considerar as mesmas fases de arremesso e se as lesões vão surgindo da mesma maneira. Oi, Karina. Bom, que bom que você está aí já recuperando. Não, são diferentes, né? As fases podem ser... No tênis você consegue mimetizar um pouco mais com as fases do beisebol, mas a natação é diferente. Obviamente que a gente trouxe aqui como lesões relacionadas ao arremesso, mas movimentações que a gente acredita que sejam importantes de amplitude do ombro, né? Não por dizer que elas são absolutamente miméticas, mas que são coisas que a gente consegue ter uma experiência maior no nosso país. Então, talvez a natação realmente não entre como o ombro do arremessador, mas ela entra como um movimento de gesto ali que tem alguma mimetização com o próprio arremesso. Tá? Então, foi essa que é a ideia que a gente trouxe para mostrar diferentes esportes, até para a gente poder incluir mais pessoas na discussão, mais pessoas que possam aproveitar um pouquinho dos momentos. A natação, especificamente, eu sei que acho que você gosta também do tema, ela tem um movimento diferente, né? O movimento da penetração na água ali é a fase crítica e a penetração da água de uma forma ruim vai gerar a maioria dos problemas do ombro do nadador, né? Mas o tênis, se você pensar um pouquinho como a parte de preparo, a fase da amplitude do movimento, a aceleração, o final, acaba sendo mais parecido, e o tênis e o vôlei também tem uma semelhança maior, tá bom? Belangeiro, Lara e, enfim, demais colegas também do ombro, eu tenho uma dúvida. A gente sabe, por exemplo, que no movimento de arremesso, se a gente falar um jogador de handball, a gente pensa muito mais numa potência ali daquele arremesso do que talvez a técnica que tem no pitcher, né? Talvez o pitcher ele seja um pouquinho diferente dos outros jogadores de beisebol, porque justamente ele coloca não só força, mas muito mais técnica. E no tênis também.
Belanger, eu sei que é jogador de tênis, o Bernardo está aqui também, não sei se o Lara joga, mas a gente sabe que tem vários estilos, né? Até uma coisa que eu recomendo, a gente teve uma aula sobre epicondilite aqui com o Belanger, mais um técnico, um fisioterapeuta, que foi excelente, vale a pena até rever, e a gente discutiu bastante isso sobre a técnica, né? A empunhadura. Então, vocês têm esse conhecimento, eu imagino que existe uma relação entre a técnica que é usada com lesão. Por exemplo, tem algum tipo de saque, ou a gente sabe que pessoas mais técnicas que conseguem fazer um arremesso em curva ou uma bola determinada, talvez essas pessoas tendam a ter mais lesões em slap, ou isso está mais associado à sobrecarga, à repetição? Então, resumindo a pergunta, é a técnica, é a mudança no movimento, é o efeito que você coloca na bola ou na raquete, ou é mais a repetição do movimento que leva a essas lesões? Como é que vocês veem isso? Paulão, eu vejo isso, cada vez mais eu entendo que são doenças multifatoriais, né? Então, aí, quando a gente pensa em doenças multifatoriais, você vai pensar sempre num conglomerado de situações que vão levar aí a uma lesão. Tem, obviamente, se eu for pensar um pouquinho mais no tênis, que é uma coisa que eu gosto bastante, Paulinho também joga, existem movimentos, tipos de saque diferentes, e alguns saques acabam gerando mais dor do que outros. Isso é notório no tênis, que o saque kick, que é aquele saque que a gente quer fazer com que a bola suba, principalmente do lado do revés do oponente, é um saque que exige um movimento de rotação maior do ombro e costuma estar mais relacionado com dor, né? A gente tem muito tenista amador, obviamente, que não saca kick porque dói. Eu, particularmente, tenho dor. Mas, assim, isso é uma coisa que também deve estar relacionado, de alguma forma, a uma técnica não ideal, não perfeita, ou talvez algum tipo de desequilíbrio. Mas, sim, no tênis a gente pode pensar num saque kick, que seria normalmente o saque que costuma dar mais dor nos jogadores. Não sei se no vôlei tem isso, de algum tipo de arremesso que dói mais? Tem alguns padrões de movimento, né, que a gente observa que dói mais, que aquele atleta que faz uma alavanca muito brusca mesmo em rotação lateral, né, para fazer ou o saque viagem ou o ataque. Tem inclusive um colega que jogou comigo que luxou o ombro, né, luxação macro, né, não uma instabilidade, sacando viagem, né, que ele fez a alavanca em rotação externa, o ombro dele luxou para a anterior. Então, sem dúvida, né? Acho que é uma soma de fadiga muscular, desequilíbrios, gesto esportivo inadequado ou exageradamente compensatório, né? E vai gerando as lesões. Acho que então a gente pode partir do princípio que uma técnica inadequada, claro que mesmo uma técnica correta, dependendo do movimento que a gente quer fazer, que pode ser lesiva, mas uma técnica inadequada, sim, isso talvez seja um ponto de preocupação, mas o excesso também, por mais que você faça o movimento correto, o excesso, a gente vê que cada vez as crianças começando mais cedo isso, que também podem ser fatores associados à lesão. Concorda, Lara? Desculpa, só interromper só claro. Um segundinho. Mas, assim, isso que você falou, tanto é verdade que hoje nos Estados Unidos existe um controle rígido da quantidade de arremessos que uma criança pode fazer durante o treinamento dela para ser pitcher, tá? Então, nas ligas menores, infantis, juvenis americanas, já tem um número limitado de arremessos, exatamente para você prevenir lesões nessa molecada, que acontecem muitas lesões do cotovelo, né? Por sobrecarga. E então, assim, isso já é realmente uma coisa bem pré-estabelecida, Paulo, que acho que é importante citar. Por mais correto que você seja, a sobrecarga pode levar a um problema. É só você pensar também, aí mais para o cotovelo, não é o ombro especificamente, mas se você for ver o Djokovic, um dos maiores gênios da história do tênis, ele operou o cotovelo, acho que era uma epicondilite medial recentemente, e mudou o estilo de saque dele. Então, se você for olhar o Djokovic sacando há 5 anos e sacando hoje, é outro movimento de saque. Então, assim, isso mostra também a perseverança de um atleta de querer continuar na elite, mudar um estilo de jogo depois de tanto tempo para se proteger de uma lesão. Quer dizer, é possível você mudar a técnica com uma correção biomecânica adequada e melhorar tanto o seu padrão de jogo quanto o risco de desenvolver lesão.
Muito bem. Alguma pergunta a mais? Enquanto eu vejo aqui a Karina falando sobre essa discussão entre o equipamento, né? O peso da bola, borracha, couro, em crianças, isso também é uma coisa que acho que vai levar essa sobrecarga. É claro que acho que o volume e o equipamento, né? Nós sabemos que são fatores que contribuem. Até correlacionando isso com o volume de treino, para o meu estudo do CrossFit, eu acabei estudando bastante esse controle de treino, né? O Tim Gabay, que é um autor que eu acho que é referência nisso, que eu gosto bastante, um dos trabalhos dele é em arremessadores. Ele via justamente o número de arremessos que esses caras faziam em média diariamente e semanalmente, via que o aumento desse número de arremessos numa determinada velocidade realmente era um fator associado à lesão. Então, o que mostra que realmente, por mais que eu desenvolva uma técnica correta, se eu tivesse esse volume muito grande, a gente acaba correndo esse risco. Falótico, também não sabia dessa sua habilidade, viu? Parabéns aí pelo vôlei. Acho que podemos seguir aqui para... Belangeiro, quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar realmente só o Paulinho acho que ia comentar alguma coisa e aquela hora ele não comentou, e também ficar à vontade para seguir com o caso, por favor. Clara? Não, na realidade eu ia falar exatamente isso, que especificamente do beisebol eles têm essa limitação de quantos arremessos que podem ser feitos, né? Mas eu acho que com a evolução dos últimos anos da medicina esportiva em geral, né, as crianças e adolescentes, eles estão submetidos a uma carga de volume cada vez menor, porque eles estão percebendo que uma parte dos pacientes não conseguem chegar na vida adulta como atletas, se ele desde os 12 anos ficar 3 horas sacando, né, no tênis ou no vôlei, né? Então, isso vai tanto que vários estudos, né, da parte do beisebol específico, né, ele chama o beisebol Little League, né, elbow e shoulder, né, todas essa parte são alterações que eles têm percebido que não só, né, de partes moles, mas assim o osso, né, uma retroversão da glenoide e alterações na fise de crescimento dessas crianças, né, então por isso que há esse controle tão rígido, né, atualmente. Eu vou passando aqui para a gente seguir. Alguém tem mais alguma colocação? Lara, eu não sei se você vai comentar, acho que seria interessante. Muitas vezes as pessoas têm o conceito do que é o SLAP, mas talvez não entendam exatamente como é que é a biomecânica disso que leva esse movimento. Imagino que tem alguma coisa falando, só acho que como todos aqui não são ortopedistas, e mesmo para ortopedista é uma coisa bem específica, se pudesse em algum momento esclarecer também, eu vejo que tem bastante, o público aqui é bem diverso, acho que contribuiria, tá bom? Então, basicamente, né, o SLAP, ele tem vários graus, né, mas assim, basicamente, para a gente entender no arremesso, né, esse vídeo que está rodando aqui, né, essa parte aqui, né, em que ele vai rodando, é o local em que o bíceps ele vai, né, ficar inserido na glenoide, né, e o atleta de arremesso, né, como a gente pode ver aqui nessas duas figuras, né, na de baixo principalmente aqui, há uma torção bem grande do bíceps, e o local que ele se insere, né, na glenoide, com o decorrer dos anos, forçando isso inúmeras vezes, pode começar a ter um descolamento nessa região, né? E o SLAP, ele vai desde graus mais simples, né, que é uma simples fibrilação que pode acontecer, até graus maiores em que há o destacamento total, né, do bíceps nessa região, né? E assim, de um modo geral, o atleta de arremesso de sobrecarga, geralmente ele começa, né, um grau mais leve, e claro que se isso não for sendo tratado, ele pode chegar num ponto em que há lesões bem graves, né? Mas o mecanismo, né, que é esse de peelback, é essa torção, né, que ele vai sobrecarregar muito, onde ele se insere no bíceps e causar essas lesões. Então, a imagem em cima à direita seria a imagem inicial, e quando você faz a rotação, você faz a rotação externa, o bíceps tende a ir para essa posição inferior. Isso faz com que ele tenha uma torção e ele vá descascando, soltando, correto? Isso é o que mostra ali na imagem. Acho que para quem não está habituado com artroscopia, às vezes não é uma coisa tão simples. Pode seguir, Xará. Perfeito. Deixa eu passar
aqui. Então, aqui, né, seguindo depois, então, assim, essa paciente, né, como ela apresentava, né, nos exames de imagem, né, alterações, tanto, né, do bíceps quanto dos tendões do manguito, né, sem a melhora com o tratamento anterior, então partiu-se para o tratamento cirúrgico, tá? Eu sei que aqui a artroscopia de ombro, né, é mais difícil de haver um entendimento, né? Mas, assim, basicamente aqui o que nós estamos tentando mostrar, né, aqui a lesão do manguito, aqui em cima, teoricamente, o tendão dela deveria estar chegando até essa região aqui, né? E voltando aqui, cada coisa eu vou explicando. Então, aqui a gente vê o exame artroscópico. Então, assim, uma das coisas que levava a essa instabilidade que a gente pôde ver, né, no exame físico dela é que ela tinha, né, uma lesão do lábio glenoidal. E aqui, né, o Dr. Beno está fazendo o tratamento, né, cirúrgico que, através de uma âncora, né, mais simplificando, faz o quê? Faz um retencionamento dessa cápsula, né, dos ligamentos, para que ela tenha uma melhora desse quadro de instabilidade, né, microinstabilidade, que faz parte, né, da cascata do ombro do arremessador e, no caso dela, né, aqui foi feito o reparo, né, para a gente tentar que houvesse essa melhora do quadro de instabilidade que ela apresentava. Então, aqui, né, que nem o Dr. Paulo Zeles falou, vejam, né, aqui o bíceps dela, aqui em cima, vocês vejam que tem toda uma característica friável, né? Então, esse bíceps, né, naquele mecanismo, né, que a gente citou vários e vários anos havendo essa torção, ele adquire esse aspecto, né? E, né, aqui caracteristicamente já tem uma lesão já mais avançada, né? Que com certeza é uma fonte de dor, né, para a paciente, né, tanto que é uma das coisas que na artroscopia foi abordada, né, e realizada o tratamento, né, através de uma tenodese, né, que basicamente, né, para vocês entenderem, a gente corta o bíceps, né, tira essa parte lesada, né, e muita fonte da dor esse mecanismo dele ainda estar preso na glenoide com uma insuficiência, e a gente prende ele um pouco mais para baixo, para ele continuar tendo pelo menos uma função parcial no ombro, mas tirando a fonte de dor. Tá? Então, aqui mostrando, né, cortando-se o bíceps. Vou passar um pouco mais para frente aqui. Aqui vocês vejam, ó, com o tendão do bíceps cortado. E aqui colocando, né, que colocou a âncora. E aqui, como eu mostrei ali, essa paciente, infelizmente, ela já tinha chegado num ponto que, vamos dizer assim, é o último ponto, né, da cascata do ombro do arremessador, que é apresentar uma lesão do manguito, né? Então, claro que quando a gente tem lesões pequenas, né, parciais, articulares bem iniciais, a gente vai discutir a seguir, né, que na grande maioria das vezes o tratamento conservador consegue ter bons resultados, né, mas obviamente que quando chega num caso como esse, aí tem que se partir para o tratamento cirúrgico mesmo. Então, aqui uma imagem final, né, em que a gente vê o tendão do manguito reparado e feita a tenodese do bíceps. Então, aqui, eu não sei se alguém da físio está participando, mas o tratamento inicial conservador, né, alguém da físio esteja participando e queira fazer algum comentário. Tem vários físios aqui, mas eu não sei se algum do nosso ambulatório, eu não sei se o pessoal vai se sentir confortável para falar, eu vejo que não são da equipe. Se alguém quiser, fique à vontade para contribuir, mas de qualquer maneira, eu acho que a gente não tem ninguém aqui do ambulatório. Tá.
Lara, se você quiser ir Então, seguindo aqui e alguém quiser se manifestar, pode falar. Então, assim, se alguém quiser fazer algum comentário, fica totalmente à vontade, mas assim, né, a gente da traumatologia esportiva sabe, né, a importância da fisioterapia, porque uma parcela bem grande das patologias conseguem ser tratadas, né, ou o resultado pós-cirúrgico muito melhor com a fisioterapia. E aqui não é diferente, né? Aqui o tratamento inicial conservador, né, principalmente abordando essa contratura da cápsula posterior, né, com a parte da fisioterapia, traz muito bons resultados, né? Então, assim, esse caso que nós apresentamos aqui, infelizmente, é um caso que ela chegou no fim da linha, né? Mas se a gente conseguir atuar antes disso, né, então a gente perceber, né, se o nosso paciente tem essa contratura da cápsula posterior e está começando a desenvolver, né, a cascata patológica, se a gente conseguir interferir nesse momento, muitos deles vão ficar bem e não precisar de cirurgia, tá? Então, Paulinho, Andreoli, pode falar. tudo bem? Não, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Eu acho que você mostrou bem que entender o ombro do arremessador realmente é um movimento completo do corpo, quer dizer, a avaliação funcional do ombro do arremessador pré-temporada e quando ele começa a ter lesão é fundamental. Tornozelo, quadril, coluna, isso é o primeiro. Quando o paciente chega com queixa de dor, eu acho que essa avaliação do GIRD, né, do déficit de rotação é importante. Talvez a coisa mais palpável que apareça ao longo do arremessador pré-lesão é o SIC, né? Seria a discinesia escapular. E isso fica mais evidente até para você mostrar para o paciente. Então, a discinesia escapular ela tem que ser combatida e o GIRD também, o déficit de rotação. Isso faz parte. Eu acho que a reabilitação melhorou muito. A gente depende muito dos fisioterapeutas, dos educadores físicos entenderem esse processo. Então, acho que é isso aí. Nós fizemos vários trabalhos e não é fácil você comparar basquete, handebol, tênis, tentando ver o GIRD nesses esportes. Isso realmente não é tão reprodutível como é reprodutível no beisebol. O beisebol, isso é claro. Nos outros esportes, você tem que juntar muito GIRD, cinesia, encurtamento do peitoral, fraqueza do serrátil. Então, é uma coisa que você tem que avaliar o atleta uma ou mais vezes. E para não chegar nessa cascata final. Então, avaliação pré-temporada, avaliação funcional do atleta e o combate à discinesia e ao GIRD é constante em esportes com esporte de arremesso. Perfeito, obrigado. E realmente, né, o que o Dr. Andreoli falou, né, a avaliação da cadeia cinética é fundamental, né, porque às vezes o paciente chega, né, queixando-se de dor no ombro, e na realidade ele tem algum problema do membro inferior, né, algum déficit de rotação do quadril, alguma contratura dos membros inferiores, tudo, e aí, né, a dor, ela vai se mostrar no ombro, mas se a gente não conseguir avaliar isso, né, a gente pode, às vezes, né, uma coisa importante de nós dizermos também é que, assim, esses pacientes, mesmo assintomáticos, se nós pedirmos exames, muitos deles virão com alterações numa ressonância, né? E nem sempre, né, é algo cirúrgico ou ali realmente é a única fonte de dor, né? Então, é muito comum, às vezes, a gente ver até colegas que trabalham, né, com ombro e cotovelo, mas não tão acostumados, né? Eles, às vezes, indicam cirurgia logo de cara, né? E, assim, podia-se ser feito tratamento conservador muitas vezes e ter um resultado muito melhor. Então, aqui, assim, basicamente, né, esses são os alongamentos, né, mais básicos, né? Claro que na fisioterapia eles realizam outros, né? Mas, assim, alongamentos básicos que, se nós pegarmos no consultório, a gente pode tentar fazer, né, para o paciente que apresenta uma contratura da cápsula posterior, né? E esse tratamento, pelo menos inicial, é para a gente tentar melhorar um pouco, através de alongamento, essa contratura da cápsula posterior. Como o Dr. Andreoli falou, né, a discinesia escapular, né, assim, basicamente, para quem às vezes não está tão acostumado, né, o nosso
a nossa escápula, né, quando nós elevamos o membro superior, ela tem como se fosse um ritmo escápulo-torácico, né, que nós, né, sem nenhuma patologia, a gente, ao elevar o braço, a escápula, ela segue um movimento mais harmonioso, né, e o paciente, né, na cascata do ombro do arremessador, ele acaba tendo essa discinesia, né, e uma das partes do tratamento conservador é reeducar, né, os músculos estabilizadores, né, da escápula, né, e conseguindo fazer esse tratamento, muitas vezes o paciente melhora dessa discinesia e breca, né, a cascata do patológica, né. E outra coisa também é o fortalecimento dos músculos do manguito, que por mais que esses atletas geralmente façam bastante exercício de fortalecimento, principalmente os arremessadores, às vezes o infraespinal, às vezes não é tão trabalhado nos exercícios de musculação, então é muito importante também fazer o fortalecimento de todos os músculos do manguito, né? Então, linhas gerais do tratamento, bem geralzão, tratamento cirúrgico em caso de falha, né, do tratamento conservador, a gente tenta o tratamento conservador por pelo menos 3 a 4 meses, né? Obviamente, em lesões não traumáticas, né? Lesões por sobrecarga, e a maioria dos arremessadores, eles têm uma recuperação, né? Principalmente os arremessadores mais jovens. Então, como considerações finais, fortalecimento e alongamento específicos, que hoje cada vez mais os atletas de arremesso, eles têm sido treinados para fazerem esse tipo de treinamento, como em toda a parte, né, que a gente trabalha com atletas, uma equipe multidisciplinar que tem uma compreensão de toda essa cascata é importante. Então, desde do treinador, né, saber que não adianta ele ficar pedindo para o atleta arremessar durante 3 horas e arremessando de qualquer maneira, passando pelo fisioterapeuta que vai fazer o acompanhamento pré e pós-cirúrgico desses pacientes, e o médico também, né? Porque às vezes se o médico não tiver noção de toda essa cascata, pode ser que passe alguma coisa despercebida, né? E com isso a gente tenta que esses atletas tenham, né, uma vida no esporte maior, né, por mais tempo e sem lesões. Era isso. Excelente, Lara. Como sempre, suas aulas são super completas, muito bem apresentadas. Parabéns. Vou deixar aqui se o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone ou fazer agora. Queria colocar uma consideração aqui também. Acho que isso que o Andreoli nos lembrou, né, por mais que muitas vezes para a gente está acostumado com o esporte seja uma coisa rotineira, eu acho que é válido a gente realmente falar. Exames complementares, muitas vezes eles mostram uma parte do diagnóstico, né? Quando nós falamos em desequilíbrio, em uma discinesia escápulo-torácica, isso não são coisas que aparecem no exame de imagem. Então, é realmente fundamental que a gente faça essa avaliação pré-participação, que tenha a participação do educador físico, do fisioterapeuta, que seja um trabalho realmente de uma equipe multidisciplinar. Eu vejo aqui o professor Alberto também está aqui com a gente, não sei se gostaria de fazer uma consideração. Eu acho que as perguntas já foram mais ou menos respondidas, Lara, durante a aula. Vou passar para os nossos professores agora, e depois para você, para a gente fazer esse encerramento. Se aparecer alguma outra coisa, eu interrompo, tá bom? Professor Alberto. Eu queria agradecer você, Paulo, pelo tema. Acho que é um tema importantíssimo da traumatologia do esporte, né? O Paulo Lara também conduziu, acho que muito bem. Eu acho que a evolução do tratamento do ombro do arremessador, ele passa muito pela evolução da fisioterapia, né? Pela evolução da cirurgia do ombro também, porque a gente mudou muito a forma de abordar, né? O Andreoli já falou um pouco, mas antigamente a gente operava realmente, às vezes, a dor, né? O ombro doloroso, e passou muitos casos a não operar, porque muitas vezes eles têm ali uma frouxidão ligamentar que participa de uma eficiência no arremesso, e que não é simplesmente você ir lá e tirar esse volume articular, né? Você tem que trabalhar a propriocepção, você precisa evoluir essa dor no ombro de uma forma diferente do que simplesmente
a questão cirúrgica, né? Então, é importante só o pessoal entender que o ombro do arremessador é um assunto em evolução. A gente está sempre estudando e tentando entender um pouco melhor como a gente pode ajudar esse atleta, né? O que foi dito, né? Com diminuição da sobrecarga, que é um dos principais também, né? Trabalhando um pouco mais a técnica do que sempre a sobrecarga. Então, acho que isso parece ajudar bastante. Mas parabéns aí. Obrigado. Temos uma pergunta final aqui, Lara. O Matheus pergunta, ali no 7 temos uma tabela do FIFA 11+, existe também o FIFA 11+ Shoulder. Então, queria perguntar se existe algum protocolo de treinamento específico de fortalecimento do manguito para evitar todas essas lesões. Algo simples e passível de ser feito repetidamente. Eu não sei se existe, se o FIFA 11+ Shoulder aborda. Eu não sei se os chefes, Dr. Paulo, Dr. Alberto, sabem, eu não saberia dizer. Eu posso até pesquisar depois. Eu não sei se o Beno tá aí junto também, mas ele é um protocolo de prevenção, sem dúvida nenhuma, né? Mas essa questão do fortalecimento do manguito, ela já é descrito, tem vários protocolos de fortalecimento de manguito, mas ele não impede a sobrecarga, né? É isso que a gente está conversando, né? Eu acho que essa integração entre a fisioterapia, entre o profissional de educação física, visa exatamente isso. Não quer dizer que a gente, com fortalecimento, vai permitir que a pessoa faça o que ela queira, né? Tudo tem limite. Então, o próprio nível de intensidade da sobrecarga, ele tem um limite. Se você quiser, que ele é variável de pessoa para pessoa, a biomecânica de cada um, né? Então, isso tudo não quer dizer, né? Não quer dizer que você vai fortalecer, que você pode fazer o que você quiser, né? Você tem que ter um limite. Então, assim como o Falote, que eu também sempre tive envolvido com a parte de arremesso, né, no atletismo. Então, a gente foi aprendendo ao longo do treinamento que não é para você, no treino, querer bater o recorde mundial no treinamento. Você tem que ter um limite ali, né? Executar mais o movimento técnico e deixar, às vezes, o máximo que você consegue para a competição. Então, não tem como você falar, vai fazer um fortalecimento do manguito, mas arremessa à vontade. Não existe ombro que aguenta isso, entendeu? O senhor Beno levantou isso, por favor. Então, primeiro eu queria parabenizar aí pela reunião, parabéns pela aula aí do Lara, parabéns você pela organização. Eu acho que esse tema é um tema... eu e o Andreoli, em 2003, a gente teve um close meeting da Isacos com 10 pessoas e a gente estava numa discussão entre o Burkhardt e o Eiji Toy, eles desenhando, tentando entender isso daqui. E de lá para cá, a gente viu que muita coisa evoluiu bastante, entendeu? Quer dizer, a gente tem que entender que o Disable Throwing Shoulder, que foram 3 artigos da Arthroscopy que geraram essa cascata do ombro do arremessador, ela foi descrita para o beisebol basicamente porque o beisebol é o esporte mais praticado nos Estados Unidos, é um esporte muito fácil de você deixar ele, você fazer uma filmagem, é um movimento bastante repetitivo, claro que existem alterações e formas, mas é um movimento muito diferente de você pegar uma atleta como Lara mostrou, jogando um jogo de vôlei, onde a bola foi levantada para ela vai bater, às vezes, um pouco mais aberta, um pouco mais fechada, um pouco mais redonda, assim como alguém que está jogando tênis. Então, o que eu vejo, que como o Leandroli chamou a atenção do GIRD, e a gente viu que nos nossos atletas, nos nossos esportes, a forma de se acarretar isso daqui é muito diferente, se mudou muito. Por exemplo, a gente imaginava que a gente pudesse fazer um release da cápsula posterior para tratar a contratura, isso nunca foi provado na literatura, entendeu? Então, o que eu vejo é que cada esporte, e isso daqui que é o interessante dessa aula, quer dizer, mesmo sendo um arremesso superior, a natação não tem nada a ver com o ombro do arremessador, entendeu?
O boxe é um soco, é um arremesso superior, ele não tem nada a ver com o ombro do arremessador. O vôlei, ele tem características muito específicas. Por exemplo, no tenista, eu vejo uma mecânica do ombro do tenista completamente diferente do ombro... É um esporte completamente diferente do que o ombro do beisebol, e as lesões são diferentes. Então, quando eu vejo o tenista, ele tem muito mais precocemente lesões de manguito rotador do que um jogador de vôlei, do que um de handball ou beisebol, que eles têm muito mais lesões articulares, entendeu? E o interessante desse caso que mostrou que esse encurtamento que a gente faz é algo absolutamente muito questionável, mas que a gente teve muito bons resultados e mostra até o caso dessa paciente, entendeu? Então, assim, eu não gostei da pergunta que fizeram assim, mas no FIFA 11+, tem um protocolo simples e prático de fortalecer e não ter lesão? Isso daqui é a mesma coisa que eu falo assim, tem algum tratamento para COVID que a gente faça que é um remédio pronto e acaba? Não. Isso daqui não é uma receita de bolo. Isso daqui é um tratamento à la carte que a gente faz. Quer dizer, você tem que adaptar o gesto esportivo do paciente, você tem que ver a mecânica do movimento dele, você tem que ver o equilíbrio da escápula, você tem que ver uma série de coisas do que simplesmente fazer um fortalecimento para manguito. O protocolo FIFA 11+, seria um tratamento, um início para a pessoa poder fazer algum tratamento, assim como com o FIFA 11, ele não impede que você tenha uma lesão de cruzado anterior, entendeu? Então, é mais do que isso, mas parabéns aí, essa aula é uma fonte aí de a gente ficar pensando em fazer um monte de coisa e saber que o mais importante é que a gente sabe muito pouco, ainda bem, entendeu? Obrigado aí. Lara? Suas considerações finais. Gostamos, pelo jeito aqui, pelos elogios aqui, todos adoraram, todos aqui são fãs, seus chefes, todos falam com gosto aí da sua aula. Por favor, suas conclusões. A última coisa só, Paulo, só o Felipe mandou uma mensagem aqui perguntando por que as lesões traumáticas acabam tendo um prognóstico melhor, né, do que as não traumáticas, basicamente porque o paciente que tem uma lesão traumática, na grande maioria das vezes, ele não tem ainda toda a cascata, né? E o tendão, ele é um tendão sadio, vamos dizer assim. Então, esse estudo que ele fez, essa comparação, na verdade, a gente tem resultados melhores nas traumáticas porque o tendão, teoricamente, é melhor, né, do que o paciente que já tem toda a cascata e já tem as alterações degenerativas, tá? Então, acho que... Queríamos agradecer a sua presença, Lara. Se tiver alguma consideração final, sempre uma honra recebê-lo aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. Se precisar, estou sempre à disposição. E também, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, sem problema algum. E toda sexta-feira nós estamos no ambulatório, lá na parte da manhã, no 7, no ambulatório de ombro. Brilhante apresentação. Acho que fica realmente a ideia de que as lesões no ombro não basta realmente você chegar e jogar. A gente sabe que hoje existe uma metodologia para treinar, existe uma necessidade de um controle de carga, existe um tratamento específico. Eu acho que a capacitação, né, dos profissionais para tratar, eu acho que é fundamental, o pessoal envolvido com o esporte. Eu até linkando com esse assunto, falando um pouquinho aqui sobre essa especialização, esse treinamento, eu queria convidar a todos também para a semana que vem. O professor William, aqui da nossa disciplina, vai falar sobre o uso de tecnologia e atividade física no controle de diabetes, tá? Na próxima terça-feira. Beno, só teu microfone está aberto aqui, eu só vou encerrar para a gente encerrar. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui. Um prazer receber você mais uma vez para apresentar essa aula. Lara, fica o convite aí para o Grupo do Ombro apresentar novamente em algumas semanas. Tá bom? Agradecer a todos, desejar que tenha uma semana aí com muita saúde. Terça-feira, atividade física e tecnologia para melhorar o controle de pacientes com diabetes. Tá bom? Terça-feira, 11 horas, essa aula vai estar no nosso canal no Medicina Esportiva no YouTube. Um abraço a todos, saúde. Semana. Obrigado, Lara. Um abraço. Obrigado.